Vamos, a partir deste momento, saber quem são os 10 melhores cantores de todos os tempos. Quero deixar bem claro que esta lista foi elaborada pela revista Rolling Stone. Assistam até o fim, pois vou deixar meu comentário no final. Em 10º lugar está James Brown, o qual foi um cantor, dançarino, compositor e produtor musical norte-americano. É conhecido na música como uma das figuras mais influentes do século XX. Em vida, vendeu mais de 100 milhões de álbuns e é reconhecido como um dos maiores artistas de todos os tempos. James foi casado 4 vezes, tem oficialmente 9 filhos, porém, possivelmente 13 num total. Tinha 1,68 m de altura. Nasceu no dia 3 de maio de 1933, na cidade de Barnwell, Carolina do Sul, Estados Unidos. Faleceu no dia 25 de dezembro de 2006, na cidade de Atlanta, Geórgia, Estados Unidos, aos 73 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca, resultante de complicações de uma pneumonia. Está sepultado na cripta da casa da família Thomas, na comunidade de Beach Island, no condado de Aiken, Carolina do Sul, Estados Unidos. Foi ativo durante 50 anos, em 2 períodos distintos, o primeiro de 1953 a 1988 e o segundo de 1991 a 2006. Em 9º lugar está Stevie Wonder, o qual é um cantor, compositor, ativista de causas humanitárias e sociais norte-americano, um dos maiores músicos da contemporaneidade. Iniciou sua carreira muito cedo, aos 11 anos de idade, e continua até hoje. Gravou mais de 30 sucessos que alcançaram o top 10 e ganhou 25 prêmios Grammy Awards, o maior número já ganho por um artista masculino na história. Stevie casou 3 vezes e tem 8 filhos. Tem 1,84 m de altura. Nasceu no dia 13 de maio de 1950, na cidade de Saginaw, Michigan, Estados Unidos. Completou 67 anos de idade em 2017. Mantém-se ativo há 57 anos, desde 1961 ao presente ano 2018. Em 8º lugar está Otis Redding, o qual foi um cantor americano, compositor, produtor musical, arranjador e caçador de talentos. Ele é considerado um dos maiores cantores da história da música popular americana e um artista seminal em soul music e rhythm and blues, conhecido por seu estilo passional e pelo sucesso póstumo City on the Dock of the Bay. Foi considerado pela revista Rolling Stone o 8º maior cantor e o 21º maior artista de todos os tempos. Redding casou apenas uma vez com Zelma Atwood, de 1961 a 1967, com quem teve 4 filhos. Tinha 1,85 m de altura. Nasceu no dia 9 de setembro de 1941, na cidade de Dawson, Geórgia, Estados Unidos. Faleceu no dia 10 de dezembro de 1967, no Lago Monona, na cidade de Madison, Wisconsin, Estados Unidos, aos 26 anos de idade, vítima de um acidente aéreo. O avião onde estava sofreu uma pane e caiu por volta das 15 horas nas águas geladas do Lago Monona. Está sepultado no Big O Ranch Redding Family State Ground Round Oak, no condado de Jones, Geórgia, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante apenas 9 anos, desde 1958 a 1967.
Em sétimo lugar está Bob Dylan, o qual é um compositor, cantor, pintor, ator e escritor norte-americano. Em 2004, foi eleito pela revista Rolling Stone o sétimo maior cantor de todos os tempos e pela mesma revista o segundo maior artista da música de todos os tempos, ficando atrás somente dos Beatles. Uma de suas principais canções, Like a Rolling Stone, foi escolhida como a melhor de todos os tempos. Bob casou 2 vezes e tem 6 filhos. Tem 1,71 m de altura. Nasceu no dia 24 de maio de 1941, na cidade de Duluth, Minnesota, Estados Unidos. Completou 76 anos de idade em 2017. Mantém-se ativo há 59 anos, desde 1959 ao presente ano 2018. Em sexto lugar está Marvin Gaye, o qual foi um cantor popular de soul and rhythm and blues, arranjador, multi-instrumentista, compositor e produtor. Ganhou fama internacional durante os anos 60 e 70 como um artista da gravadora Motown. Com o sucesso da música Sexual Healing, ganhou seus 2 primeiros prêmios Grammy Awards, como a melhor performance vocal masculina de Rhythm and Blues em fevereiro de 1983 e também ganhou um prêmio American Music Award na categoria Rhythm and Blues Soul. Marvin foi casado 2 vezes e teve 3 filhos. Tinha 1,85 m de altura. Nasceu no dia 2 de abril de 1939 em Washington, Distrito de Colômbia, Estados Unidos. Faleceu no dia 1º de abril de 1984, um dia antes de completar 45 anos de idade, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Marvin foi assassinado com um tiro disparado pelo seu próprio pai, após uma briga iniciada quando seus pais discutiam sobre a perda de documentos relacionados aos negócios da família. A ironia é que Marvin foi morto por uma arma calibre 38 que ele próprio havia dado de presente ao seu pai. Seu corpo foi cremado e as cinzas lançadas no Oceano Pacífico. Manteve-se ativo durante 27 anos, desde 1957 a 1984. Em quinto lugar está John Lennon, o qual foi um músico, guitarrista, cantor, compositor, escritor e ativista britânico. Foi um dos fundadores da banda britânica The Beatles. John, junto com Paul McCartney, fez parte de uma das mais importantes duplas de compositores do século XX. Recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood em 30 de setembro de 1988. Em 2002, ficou em 8º lugar em uma pesquisa feita pela rede BBC como um dos 100 mais importantes britânicos de todos os tempos. Em 2008, foi considerado pela revista Rolling Stone o 5º melhor cantor e o 55º melhor guitarrista de todos os tempos. Foi casado 2 vezes e teve 2 filhos. Tinha 1,79 m de altura. Nasceu no dia 9 de outubro de 1940, na cidade de Liverpool, Inglaterra, Reino Unido. Faleceu no dia 8 de dezembro de 1980, em Manhattan, Nova York, Estados Unidos, aos 40 anos de idade. John foi assassinado por Mark David Chapman, um fã dos Beatles e de John, e acabou disparando 5 tiros com um revólver calibre 38, dos quais 4 acertaram em John. Foi cremado e suas cinzas espalhadas no Central Park, em Nova York, Estados Unidos.
Manteve-se ativo durante 23 anos, desde 1957 a 1980. Em quarto lugar está Sam Cooke, o qual foi um artista, cantor e empresário norte-americano, muito reconhecido e estimado. Hoje em dia, muitos o consideram como o fundador do soul music. É considerado pela revista Rolling Stone como o quarto maior cantor e 16º maior artista de todos os tempos. Chamado de The King of Soul, o legado de Sam Cooke é vasto. Sam também foi um dos primeiros artistas negros da modernidade a tomar controle total de suas finanças. Em 1961, fundou uma gravadora chamada SAR, encerrada com a sua morte em 1964. Foi casado 2 vezes e teve 2 filhos. Tinha 1,77 m de altura. Nasceu no dia 22 de janeiro de 1931, na cidade de Clarksdale, Mississippi, Estados Unidos. Faleceu no dia 1º de dezembro de 1964, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 33 anos de idade. Morreu baleado por Bertha Franklin, na porta de um motel na cidade. Bertha era gerente do estabelecimento e alegou legítima defesa. As circunstâncias da sua morte nunca foram completamente esclarecidas. Foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park, Glendale, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. A seta indica o local exato do seu túmulo. Manteve-se ativo durante 13 anos, desde 1951 a 1964. Em terceiro lugar está Elvis Presley, o qual foi um cantor, músico e ator norte-americano, mundialmente denominado como o rei do rock and roll. Recebeu o apelido de Elvis the Pelvis, pela forma extravagante, porém ousada como dançava e se mexia, adquirida na década de 50. É considerado como um dos mais importantes ícones culturais do século XX. Elvis é um dos pioneiros do rock and roll. Uma de suas maiores virtudes era sua voz. Devido ao seu alcance vocal, atingia, segundo especialistas, notas musicais de difícil alcance para um cantor popular. Possuía um virtuoso senso rítmico, presença de palco, força interpretativa e um timbre de voz que o destacava entre os cantores populares. Foi avaliado pelos críticos como um dos maiores e por outros como um dos melhores cantores populares do século XX. 40 anos após sua morte, Elvis ainda é um dos artistas com maior número de hits nas paradas mundiais, sendo também um dos artistas solo recordistas em vendas de discos, com 1 bilhão de álbuns vendidos em todo o mundo. Foi eleito pela revista Rolling Stone o terceiro maior cantor de todos os tempos e o terceiro maior artista de música de todos os tempos. Foi casado com Priscilla Presley, com quem teve uma filha chamada Lisa Marie Presley. Tinha 1,82 m de altura. Nasceu no dia 8 de janeiro de 1935, na cidade de Tupelo, Mississippi, Estados Unidos. Faleceu no dia 16 de agosto de 1977, na cidade de Memphis, no Tennessee, Estados Unidos, aos 42 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Está sepultado no Jardim da Meditação, em sua mansão Graceland, ao lado dos seus pais e da sua avó, Minnie Mae Presley. Manteve-se ativo durante 24 anos, desde 1953 até a sua morte em 1977.
Em segundo lugar está Ray Charles, que foi um pianista norte-americano, pioneiro e cantor de músicas dos gêneros soul, blues e jazz, o qual ajudou a definir o seu formato ainda no fim dos anos 50, além de ser um inovador intérprete de rhythm and blues. Considerado um dos maiores gênios da música norte-americana, Ray também foi um dos responsáveis pela introdução de ritmo gospel nas músicas de rhythm and blues. Foi eleito pela revista Rolling Stone o segundo maior cantor de todos os tempos e o 10º maior artista da música de todos os tempos. Ray foi casado 2 vezes e teve 12 filhos, 6 meninos e 6 meninas. Tinha 1,75 m de altura. Nasceu no dia 23 de setembro de 1930 na cidade de Albany, Geórgia, Estados Unidos. Faleceu no dia 10 de junho de 2004 em Beverly Hills, Califórnia, Estados Unidos, aos 73 anos de idade. Morreu em sua casa de complicações decorrentes de doença hepática aguda, cercado por familiares e amigos. Manteve-se ativo durante 57 anos, desde 1947 até sua morte em 2004. Em primeiro lugar está Aretha Franklin, que é uma cantora norte-americana de músicas gospel, soul e rhythm and blues. Tornou-se um ícone da música negra. É descrita como uma grandiosa cantora e música, devido à sua flexibilidade vocal, inteligência interpretativa, habilidade no piano, audição e experiência. A sua voz já foi citada como uma mezzo-soprano poderosa. Foi inúmeras vezes elogiada pela crítica por seus arranjos e interpretações da obra de outros artistas. É considerada a maior cantora de todos os tempos pela revista Rolling Stone e a 9ª maior artista da música de todos os tempos. Foi casada 2 vezes e teve 4 filhos. Tem 1,65 m de altura. Nasceu no dia 25 de março de 1942 em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos. Completou 76 anos de idade em 2018. Nos últimos anos, tem cancelado vários shows por problemas de saúde. Em 2016, disse que seus médicos a proibiram de cantar devido a uma doença sobre a qual não dá detalhes. Mora atualmente na cidade de Detroit, Michigan, Estados Unidos. Mantém-se ativa há 62 anos, desde 1956 ao presente ano 2018. Amigos e amigas do canal, gostaria de fazer um comentário sobre esta lista feita pela revista Rolling Stone. Respeito o trabalho realizado, como também todos os artistas selecionados. São maravilhosos. Todavia, não concordo, pois além da terceira posição que colocaram Elvis Presley, a meu ver, o maior engano cometido, também foram deixados de lado outros grandes mitos da música internacional. Vou citar aqui apenas 3 deles. O primeiro, Michael Jackson, o nosso eterno rei do pop, que segundo a própria revista Rolling Stone, faturou em vida cerca de 7 bilhões de dólares, fazendo dele o artista mais rico de toda a história, e apenas um ano após sua morte, faturou cerca de 1 bilhão de dólares. O segundo, Freddie Mercury, que se tornou célebre pelo seu poderoso tom de voz e suas performances energéticas que sempre envolviam a plateia, tendo sido considerado pela crítica como um dos maiores artistas de todos os tempos. O terceiro, Frank Sinatra, que ficou conhecido como A Voz, é um dos maiores artistas solo recordistas de vendas de discos de todos os tempos, com mais de 150 milhões de discos vendidos.
Em relação a Elvis Presley, como eu disse anteriormente, foi cometido, em minha opinião, um lamentável engano, pois Elvis é considerado oficialmente o maior e melhor artista do século XX e de todos os tempos. Este título justifica, sim, o talento do maior cantor e fenômeno mundial da música do século XX, que é cultuado mesmo tendo passado 40 anos após sua morte física. Seu trono não tem sucessor e seu exemplo, através do tempo, vem se estendendo por décadas e assim será eternamente. John Lennon afirmava: se não tivesse existido um Elvis Presley, jamais teria surgido um Beatle. Disse ainda: gostaria de ser maior que Elvis. Ou então, nada realmente me influenciou até Elvis Presley. Antes de Elvis, não existia nada. Até o ano de sua morte, 1977, foi o maior recordista solo de vendas de todos os tempos pela RCA Victor, BMG, Sony e Associação da Indústria Fonográfica da América. Realmente, Elvis deu para seus fãs a melhor parte de sua vida, senão toda, pois sempre amou demais as pessoas, predominando sua grande generosidade. Para concluir, vou citar uma frase onde Elvis resumiu todo o sentimento de um homem pelo seu público e por sua profissão, no caso, como cantor. Disse Elvis: aprendi desde cedo em minha vida que muitas canções jamais serão esquecidas. Sem uma canção, o dia nunca terminaria. Sem uma canção, um homem não tem amigos. Sem uma canção, não há curvas na estrada. Sem uma canção, o mundo não existiria. Por isso, eu continuo cantando uma canção. Assim seja. Amém.